Olá, meus amores, tudo bem? Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje eu venho trazer mais uma palavra e eu vou começar falando sobre Mateus, capítulo 18, versos 18, que nos diz o seguinte: Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. A palavra que eu quero trazer hoje, ela fala um pouquinho sobre vínculos. Mas eu não tenho como falar sobre vínculos sem antes falar sobre família. E o que é família? O que são sistemas, né? Sistemas familiares. Falar sobre vínculos é trazer uma percepção e uma visão sobre dois tipos de vínculos. Os vínculos consanguíneos, que são aqueles adquiridos, né? Dos vínculos de sangue. Os vínculos de sangue são aqueles vínculos de família, de pai, de mãe, de irmãos, de tios. Então, esses são os vínculos consanguíneos. E os vínculos não consanguíneos, que são aqueles vínculos adquiridos. São os vínculos conjugais, são os vínculos de relacionamentos e assim por diante. E é dentro desses laços, né? Desses laços familiares que nós vamos estar avaliando se esses vínculos estão sendo funcionais ou não. O princípio da oqueidade nos diz que o princípio da oqueidade, ele é do Eric Berne. Ele nos diz o seguinte: todo ser humano, todos nós nascemos 100% ok, ou seja, nós nascemos com 100% dessa capacidade de vinculação. Todos nós nascemos 100% ok. Só que na medida do que a gente vai evoluindo, do que a gente vai crescendo, essa capacidade ela vai se diminuindo, porque os vínculos eles vão se desgastando. Porém, os vínculos são indissolúveis. E é na família que nós entendemos e podemos então classificar se esses vínculos estão curados ou não, porque é na família onde nós podemos perceber se há vida ou não, se está precisando de cura aí desses vínculos ou não. Uma frase muito clichê que diz o seguinte: família é tudo igual, mas a minha é mais legal, né? Quem nunca disse, né? Esta frase. Mas para alguns o tema família é muito complexo. É muito complexo porque para alguns, assim como muitos exemplos dentro da própria Bíblia, né? Como nós vemos, para alguns, família pode ser lugar de acusação. E aqui lugar de acusação nos arremete desde a época de Adão e Eva, quando Adão, no momento da queda, né? Devido a comer do fruto da árvore proibida, e quando Deus chegou, né, procurando por Adão e perguntando o que eles haviam feito, o que ele havia feito, e ele disse: eu não, a mulher que tu me deste. Então, família já começa no princípio de acusação desde a época de Adão e Eva. Para alguns, família pode ser lugar de inveja, lugar de abandono, lugar de exposição, lugar de rejeição, lugar de traição. Um exemplo claro que nós vemos de exemplo de traição é quando Jacó, né? Jacó roubou a primogenitura de seu irmão Esaú. E como que ele fez isso? Passando por Esaú. Ele colocou ali aquele casaco de pele, porque o seu pai era cego. Então ele foi ter com seu pai para tomar a bênção da primogenitura, né? E o Jacó, ele era muito peludo, então com aquele casaco ali de pelos, ele se passou pelo seu irmão, ou seja, traiu, né? Traiu a confiança do próprio irmão. E nós vemos muito isso, né, em famílias hoje em dia, né? Isso é normal. Não deveria ser normal, né? Mas infelizmente. Para alguns, família pode ser lugar de conflitos, de ódio, de competições, de discórdias, de dissabores, de desamores, né? E por que isso acontece desde os tempos da Bíblia?
E até hoje isso vem acontecendo e a passos largos. Nós nunca vimos tantos lares, tantas famílias sendo destruídas, né? E o que é família para Deus? Família para Deus é projeto. Família é projeto de Deus. E, no entanto, nós temos visto que as famílias, né, têm sido muito atacadas, principalmente as crianças. Então, aqui é que eu quero entrar. Eu fiz essa pequena introdução sobre a questão de famílias, e aqui, então, eu vou trazer o que é a abordagem dos vínculos. O que são os vínculos? Vínculo é tudo aquilo que ata, é tudo aquilo que liga, é tudo aquilo que une, tudo aquilo que vincula, tudo aquilo que junta, né? É a junção entre uma coisa e outra. No caso aqui de famílias constituídas, esse vínculo, pais, né? Para com filhos, mãe para com filhos. Então, é esse vínculo, é como se fosse uma cola que ata, né? E esses vínculos são indissolúveis. Eles são indissolúveis. E a capacidade de estabelecer uma relação lógica, saudável ou de dependência. Quando esses vínculos estão curados, quando esses vínculos estão saudáveis, nós estaremos estabelecendo ali uma relação, né, sadia, uma relação do fluir, né, para a vida. Mas quando esses vínculos não estão saudáveis, nós vamos ter ali, de repente, uma relação de dependência, de traumas, de conflitos, de discórdias. Nossa capacidade de vincular é limitada. Mesmo nascendo 100% ok, ao longo da vida, né, como eu falei anteriormente, a gente vai perdendo essa capacidade de vinculação. O amor é o movimento em direção ao vínculo. Contudo, o vínculo é maior que o amor. E, em algumas situações, eles caminham em direções opostas. No entanto, são totalmente diferentes um do outro. A família como vida só será experimentada quando os vínculos estiverem curados. Assim como nos diz a palavra. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado no céu. Os vínculos mais importantes de nossa vida são os oriundos de nossa família de origem, né? São aqueles de pai, de mãe, de filhos, de tios, tias, avós, né? São todo o nosso sistema familiar de origem. Eles nos fornecem proteção, segurança e aventura. E aqui eu quero destacar 2 tipos de vínculos, né? Que seriam os consanguíneos, que já são esses que eu expliquei, né? Os de pai, mãe e, né, toda a origem familiar. E os vínculos não consanguíneos, que são aqueles, né, que a gente vai, ao longo da vida aí, né, a gente vai constituindo casamentos, relacionamentos, né, e por aí vai. E aqui eu te pergunto, como estão os seus vínculos? Como estão os teus relacionamentos? Porque uma coisa está toda interligada à outra. E muitas das vezes, quando você está em conflitos conjugais, podemos aí quase que assegurar que são os teus vínculos de origem, porque nos relacionamentos, a gente muitas das vezes acredita que a partir do momento que você une uma vida a outra, que você vai começar a escrever a sua história dali por diante. E, no entanto, nós sabemos que a gente não chega numa relação, uma folha em branco. A gente vem com bagagens, né? A gente vem com fraturas, a gente vem com lacunas. E é na relação que a gente vai abrir essas bagagens e muitas vezes o parceiro ou a parceira pode se deparar com situações que antes, né, naquele momento de encanto ali inicial, ele pode não ter percebido e de repente ele pode vir a não se agradar. O casamento é o epicentro. É o epicentro do bem ou do mal. Então, se faz muito fundamental que esses vínculos de origem, né, esses vínculos familiares do sistema de origem,
já estejam curados para que você chegue numa relação saudável, para ter capacidade de se vincular saudavelmente daí por diante. E nós possuímos, então, 3 esferas, que é a esfera do eu. Essa esfera do eu, ela compreende eu comigo mesma, ou você com você mesmo, e o seu sistema familiar de origem. Essa esfera, ela se divide em duas esferas, que seria a esfera da criança, a fase da criança. Essa fase da criança é onde a gente recebe a nossa base de formação, né? A nossa base de influência, a nossa base de, muitas vezes, traumas, né? Os traumas das feridas emocionais, elas são constituídas, na maior parte, ali no período da infância. E também é onde nascem todas as feridas, assim como eu acabei de falar, que elas podem reverberar na vida adulta, né? Quando você chega aí na vida adulta com essas feridas abertas, muitas das vezes, se você não dá uma devida atenção de olhar para essas feridas, você vai ao longo da vida, né, não conseguindo ter êxito na vida. E a segunda esfera dessa esfera do eu seria a esfera adulta, que é você no aqui e agora, é você no presente momento, né? A gente costuma dizer que a vida acontece no momento presente. Se você fica lá no passado, preso no passado, nas suas feridas, você não consegue viver o aqui e agora. Ou se você fica preocupado com o futuro, com o porvir, você também não consegue viver no presente, no momento do aqui e agora. A vida acontece, a vida está em movimento e a vida acontece no aqui e agora. Muitas das vezes você não está conseguindo fluir na vida é por causa da sua criança interna ferida. E aqui tem todo um trabalho que a gente faz para poder estar olhando, né, e identificando quais são essas feridas que te mantêm aprisionado ali nessa criança. Todos nós temos uma criança interna. E o que a criança faz? A criança, muitas das vezes, ela faz birra, ela faz pirraça, ela faz chantagens, né? Ela se aventura porque a criança não tem medo, mas em contrapartida, se ela está ferida, ela vai tentar conduzir a tua vida para que você dê atenção para ela. Então, quando você volta e pega essa criança e acolhe, né, e entra em contato com essa dor dessa criança, você consegue liberar esse adulto. A gente usa um termo de cure a criança e a mulher emerge. Cure a criança ferida de um homem e o homem emerge. A segunda esfera seria a esfera das relações. Essa esfera das relações, ela compete ao sistema familiar constituído, com os relacionamentos, né? Com terceiros, de um modo em geral, relacionamento com os filhos, né? É a base dos relacionamentos. A terceira esfera seria a esfera profissional. É seu trabalho, profissão, sucesso, né? Prosperidade, abundância. E aqui eu te pergunto, como estão as suas esferas? Estão fluindo em comum acordo? Você está bem nas relações? Você está bem financeiramente? Está bem na profissão? Está satisfeito? Porque o caos da forma que a gente tem visto no mundo não tem sido fácil. Mas quando eu deixo de colocar a culpa no governo, na situação financeira do mundo de um modo geral, e olho para mim, para as minhas demandas, para as minhas situações, eu consigo identificar muitas coisas. E é um olhar para dentro. Então, voltar-se para dentro para conseguir identificar aonde estão essas demandas que não estão me permitindo fluir na vida. Aqui entra a questão da autorresponsabilidade. É se autorresponsabilizar pela própria vida e querer buscar, né? Querer buscar aonde está as questões que estão te impedindo de fluir na vida para poder, né, solucioná-las. As bênçãos estão disponíveis. A própria palavra nos diz, as bênçãos estão disponíveis. Se essas bênçãos não estão chegando para mim, o que está impedindo que essas bênçãos cheguem para mim?
Esse é o ponto. Se está tudo bem, ótimo, eu te parabenizo. E fico muito feliz, honrada e grata pelo privilégio, pela oportunidade que você está tendo de fluir na vida, em todas estas esferas. Porque, infelizmente, o que a gente tem visto não é isso. O que a gente tem visto a cada dia é que o mundo jaz no maligno. E a cada dia mais, as pessoas estão carentes. As pessoas estão doentes emocionalmente, doentes na alma. E por que isso acontece? Por que as pessoas chegam a esse ponto de perder a paz interna, a paz interior? Porque nós sabemos que existe um Deus, nós sabemos que Jesus já pagou o preço. Ali na cruz, quando ele, aceitou que o seu pai o levasse a passar por aquele processo de cruz, doloroso, humilhante, pelos nossos pecados. Foram nossos pecados que levaram Jesus à cruz. Então, se eu me declaro pecadora, a sentença já foi dada sobre a minha cabeça. Você é pecadora, você não tem recurso. Mas o que nos dá esperança é saber que aquele sangue vertido na cruz, ele veio para me restituir e me dar a salvação. Mas se mesmo assim eu ainda não estou conseguindo fluir na vida, o que há por trás disso? A maturidade é a capacidade de perceber e entender as próprias emoções e a dos outros, e conduzi-las de forma assertiva em seus comportamentos nas diversas situações da vida. E quando nada dá certo e na vida vira um caos, quando deu uma pausa. E nesses passivos emocionais, quando você não encerra esses ciclos, em paz, a tendência é que nos próximos relacionamentos você venha vivenciar praticamente situações, repetidas, para que você consiga olhar para isso. Assim como eu disse anteriormente, para separar, é preciso muito mais amor do que para casar. Por isso. Porque para separar é preciso antes passar por esse processo. Seria essencial, que todos conseguissem passar por esse processo de curar esses vínculos antes dessa ruptura, para que se encerrassem ciclos, em paz, dando espaço ao novo. Porque o novo ele só pode ter espaço quando o velho estiver concluído em paz, É o velho que dará essa sustentabilidade ao novo se ele estiver em paz. E quando ele não está em paz, ele não vai dar essa sustentabilidade que o novo precisa. Vejamos o caso, e aqui eu quero trazer um caso da Larissa Manoela. Larissa Manoela, acredito que todos conhecem, aquela menininha linda lá da época do Silvio Santos. E isso estourou muito nas mídias recentemente. E aqui eu quero trazer uma breve reflexão tratando dentro dessa questão de vínculos, mas sem julgamento, sem olhar para o lado dela ou para o lado dos pais como um está certo ou está errado. E nem tampouco eu quero falar aqui de falta de respeito ou falta de honra que possa ter havido, tanto de um lado para com o outro. O meu olhar aqui para esse caso, e o que eu quero trazer de reflexão para os amados, é que isso aqui, quando eu estava olhando para esse caso nas mídias, isso arremete, eu já estava preparando esse conteúdo aqui para falar sobre vínculos, e isso arremete claramente um pouco do que eu estava falando aqui logo no início sobre a necessidade desses vínculos estarem curados. Então, o primeiro olhar, assim como nos diz a Bíblia, sobre a questão das maldições.
as maldições, elas visitam, né, as famílias até a terceira, né, ou quarta geração. E maldição aqui eu quero classificá-la como uma repetição de padrão. Ou seja, é aquela ferida que muitas das vezes lá o meu pai ou a minha mãe não deu devida atenção e não olhou, né? Eles não olharam para essa situação deles, que era deles. E na concepção de filhos, muitas das vezes isso vai passando, né, para os filhos. Esse caso, ele dividiu muitas opiniões e aqui eu quero trazer 2 pontos de reflexão. O primeiro é um olhar para o casal. Mas aqui eu quero te chamar a atenção não para olhar para esse casal em específico desse exemplo, mas olhar para um casal como um todo. Quando um casal se une em matrimônio, alguns questionamentos me surgiram. Para que se casaram? Para que tiveram filhos? Os filhos vieram da falta ou do excesso de amor entre esse casal? Tiveram filho para criar para a vida? Assim como eu já disse que os filhos são flechas, né, a serem preparados, são heranças do Senhor. E a função dos pais, né, é estar preparando e moldando essas flechas para lançá-las à vida. Então, esses filhos vieram para serem preparados e lançados ou vieram para suprir o vazio dos pais? Pais que criam filhos para si é porque possuem um vazio na alma e põem os filhos no lugar para preencher. Esse vazio, em geral, começa com as situações e as histórias dos vínculos que geram memórias. E muitas das vezes geram marcas muito dolorosas, que ao longo da vida, vez ou outra, ocorrem, né, os gatilhos que disparam, que arremetem, né, a essas lembranças. E se não der uma devida atenção e se não olhar para isso e tornar isso consciente, isso vai, né, esses fatos, eles vão gerar marcas. E essas marcas, né, que ficam contidas ali, que ficam retidas, né, essas feridas ficam latentes, é tudo muito num nível muito inconsciente. Muito inconsciente porque a teoria do iceberg, ela já nos retrata que nós somos movidos por torno de 5 a 7% de nível de consciência. Ou seja, 93 a 95% está no nosso inconsciente e no nosso subconsciente. Então, quando a gente traz aqui essas questões de marcas, de feridas, isso muitas das vezes está ali muito bem guardado, né, no seu inconsciente. E quando vem esses gatilhos acabam que acionam essas feridas. E essas feridas, essas marcas, elas vão gerar o quê? Pensamentos, sentimentos e comportamentos repetitivos, né? E isso vai passando de geração em geração. E por que isso ocorre? Porque os filhos aprendem vendo. Os filhos aprendem vendo os pais a serem pais. Por isso vai se repetindo os padrões. E fazer igual ou fazer o contrário acaba se fazendo a mesma coisa, como se você desse um giro de 360 graus. É aquela velha história, tudo que eu critico, tudo que eu julgo, eu acabo fazendo igual. O exemplo disso é você querer dar para o seu filho tudo que os seus pais não te deram. E aqui eu te pergunto, isso é muito comum, né? No cotidiano de hoje em dia, eu mesma já usei desse artifício para o João Lucas quando o João Lucas me disse que não queria estudar inglês. Meu filho, a mamãe nunca
teve a oportunidade de estudar inglês. Então, enquanto eu tiver condição e oportunidade de te proporcionar esse estudo, né? Você vai fazer o inglês, você não vai parar de fazer o inglês. E aqui eu te pergunto, quem disse que o filho precisa daquilo que você não teve? Né? Aqui eu quero deixar um sinal de alerta. Você está olhando para a necessidade do filho? Quando você fica enchendo ele de presentes e falando, eu estou dando porque eu nunca tive, eu mal tinha um carrinho de rolimã, ou um carrinho de madeira, um carrinho de latinha de sardinha, ou uma boneca de espiga de milho que fazia os cabelinhos. A gente sabe que antigamente as coisas eram bem mais difíceis do que hoje. Então, se hoje você está abarrotando o seu filho de presentes, né, dando celular de última geração na mão, o mal do momento tem sido os celulares na mão dos filhos. Eu tenho passado aperto com o meu, porque os conteúdos estão aí. E a gente não sabe, no momento que a gente está ausente, que a gente está no serviço, o que está vindo para a tela. Quando ele está ali, né, navegando inocentemente, de repente num desenhozinho, os anúncios estão chegando, e a criança é muito curiosa. Então a gente não sabe. A gente não sabe. E por mais que a gente tente aprender, ensinar, o livre acesso, né? O livre acesso está aí. Fazer igual ou ao contrário, como eu já disse, é dar um giro de 360 graus, né? Esse exemplo nós vemos acontecer na Bíblia, quando os pais, né? Quando os pais muitas das vezes prendem os filhos, porque querem ali preencher esse vazio, né, existencial, ou querem um filho só para si e não liberaram para o mundo, né, para a vida, não é nem para o mundo, é para a vida. A gente usa o termo muitas das vezes equivocado de dizer que a gente cria filhos para o mundo. Não, a gente cria filhos para Deus. Filhos são herança do Senhor. Eles vieram para que a gente esteja moldando, esteja preparando e devolvendo ao Senhor. Então, quando nós olhamos aqui para o exemplo de Sara, ela tinha uma promessa para ser cumprida juntamente a seu esposo Abraão, porque Abraão ele tinha a promessa de ser pai de multidões. E como Abraão já era avançado de idade, e Sara também com a sua parte, né, com a sua parte de útero já debilitada pelo estado de saúde também, pela situação dela de idade também, tudo se tornava mais difícil. E quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos que Sara tomou até medidas, né, errôneas, quando ela colocou a sua própria concubina ali para coabitar, porque o anseio dela era de cumprir a promessa que Abraão tinha de ser pai de multidões. Mas quando Sara viu os conflitos que, quando o filho, né, da sua serva nasceu, e ela quis tomá-lo para si, e ela percebeu que não podia fazer isso, o que ela fez? Ela expulsou a serva com o filho para o deserto. Até ela entender, até ela voltar-se para dentro, voltar para si. E foi quando ela entrou na tenda, né, no secreto, ela foi julgada até como embriagada, porque a dor dela era tão profunda, né, quando ela estava ali clamando ao Senhor e orando, né, e ela só mal mexia com os teus lábios, e ali ela foi considerada como embriagada e quase expulsa da tenda. E ela disse: tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim, porque eu entendi. E se o Senhor me permitir cumprir esta promessa, eu devolverei este filho. E assim veio Samuel. Foi quando ela entendeu que o filho não seria para ela, né? E antes ela não havia conseguido, né, realizar esse sonho ali junto ao seu marido, dessa promessa. Por quê? Por causa dos seus vazios. Né? Na Bíblia não relata, até então eu não sei se relata exatamente qual que era esse vazio, mas certamente seriam vínculos ali que estavam precisando ser curados.
E quando ela entendeu que filhos não são para ficar debaixo das asas dos pais, das mães, né? Muitas das vezes a mãe é como aquela galinha choca que pega a cria e coloca ali debaixo das asas e não quer deixar ninguém chegar perto, né? Pois é bem por aí. E a partir desse momento, então, né, veio Samuel e a gente conhece ali a história que depois ela então entregou, né, o filho da promessa para Deus. O segundo olhar que eu quero trazer aqui, mediante a esse caso, né, que a gente viu nas mídias, e trazendo para um contexto de dentro do que a gente tem visto dentro das famílias, é um olhar para as funções básicas de formação, desde a formação até a fase, né, profissional. O curso natural da vida é que os filhos cresçam e quando na idade adulta eles tenham capacidade, né, de alçar voos e tocar a sua vida por conta própria. Esse alçar voos aqui, né, que eles tenham capacidade, é considerado como seccionar esse vínculo. E o que é seccionar esse vínculo? É você romper essa simbiose da dependência dos pais para seguirem para a vida. Esse seccionar seria o parto paterno, né? O primeiro parto seria o parto materno, ali no momento do nascimento, e esse seccionar, então, seria o parto paterno, que é quando o filho, então, tem autoridade e permissão de seguir para a vida, né? E ele não vai permanecer ali naquela esfera, né, da mãe ou do pai não permitirem, não autorizarem, porque os pais têm ali aquele vazio e a necessidade de que o filho permaneça ali. A exemplo disso nós vemos na natureza, né? Um exemplo claro disso nós vemos as águias. O que as águias fazem quando os filhos crescem? Ela leva o filhote para a beira do ninho, para a beira do penhasco e ó, vai alçar seu voo. Você já cresceu. Mas quando os pais não liberam esses filhos a irem para a vida, há todo um jogo, né, de funções trocadas que causam desordens na vida de ambos. A palavra nos diz: o homem deixará pai e mãe e unir-se-á a sua esposa e juntos formarão uma só carne. Mas se as minhas funções estão em desordem frente aos meus pais, eu não estarei inteiro para me unir a alguém e formar uma só carne. E nem ter a minha própria vida profissional. Nesses casos, amor vira sinônimo de culpa. E honra vira sinônimo de ingratidão. E respeito vira sinônimo de desconsideração. O primeiro mandamento nos diz: filhos, honrem pai e mãe, e os teus dias serão prolongados. Honrar é um princípio incondicional e inegociável. Só que para você honrar, você precisa passar por 3 degraus para você conseguir chegar a esse nível do princípio de honra, que seriam a gratidão, a gentileza e o reconhecimento. Honrar é tomar a vida que recebeu e fazer algo de bom dela. Tomar a vida por completo, como você a recebeu, sem ficar ali abanando boletos de que o seu pai ainda te deve alguma coisa. A vida custa, e custa caro. E para chegar ao ponto que está a tua vida hoje, se você estiver me ouvindo, ou que está a minha vida, custou muito caro. Não em termos financeiros. Pare e imagine um pouquinho o que os nossos avós, o que os seus avós, bisavós, tios, tias passaram. Se hoje a gente reclama que está difícil, imagina na época deles. Então, por isso, a vida custa. Então, honrar é tomar essa vida com sede de fazer um grande bem dela, sem mimimi, sem reclamação, sem murmuração. Porque quando eu vou para a vida e alcanço o sucesso não é só meu. O sucesso é todo daqueles
que me compõem, do meu pai, da minha mãe, meus avós. Eu não cheguei aqui caindo do céu. Você também não chegou caindo do céu. Ou seja, a gente costuma dizer que eu não existo, nós existimos. E o princípio da honra é esse. Eu não existo. Nós existimos porque Deus fez nós. Ele não fez um ser único. E o segundo princípio aqui é o princípio de respeito. E o que é respeitar? Respeitar implica em concordar. O respeito é um sim absoluto ao outro, assim tal como ele é. Tal como foi tudo até aqui. E aqui eu quero deixar enumerado algumas dicas, né? Diante destas questões que a gente tem visto, diante destes conflitos, né? E se porventura você estiver passando por algum conflito e isso chega aos teus ouvidos, eu quero deixar aqui algumas dicas de um novo olhar. São dicas de um novo olhar para que você consiga, de repente, identificar alguns conflitos que você esteja passando e tentar direcionar de uma nova maneira, com um novo olhar. E o primeiro deles é entender que filhos são heranças do Senhor, são flechas para serem preparados e moldados para a vida. Os filhos não são concebidos para preencher vazios dos pais. Muitos pais até entram em depressão quando os filhos casam ou vão estudar fora. E por que isso ocorre? Por causa da síndrome do ninho vazio. A síndrome do ninho vazio é aquele medo, aquele pavor, né? Que acometem os pais quando os filhos estão para alçar voos. Será que as águias sentem isso? Porque para elas parece ser um curso tão natural. Pra gente, a gente aqui complica. O ser humano é complexo, o ser humano é complicado. Não é que seja difícil, é a gente que complica mesmo. A segunda dica seria: os filhos não vêm para a realização dos projetos dos pais. Eles precisam ser preparados para desenvolverem os seus próprios projetos. Muitas das vezes a gente vê, eu queria ser médica e eu não pude ser. A minha filha vai ser, o meu filho vai ser. Ou um pai, eu queria ser um advogado e eu não tive oportunidades de ser, mas o meu filho vai ser. Aí ele está colocando o filho para assumir a função que ele não pôde. Então ele quer ver a necessidade do filho sendo realizada ou a dele, ou a dela. A terceira dica é dar aos filhos somente o suficiente para que eles possam começar a sua própria jornada de vida. É aquilo que eu falei anteriormente, quando você quer dar tudo para o filho, acreditando que porque você não teve, você tem obrigação de dar, né? O quarto item, que seria a quarta dica, filho não é a sua vida. Abrir mão da sua própria vida em função do filho gera peso sobre esses filhos, porque quando eles precisam fazer essa ruptura do partir naturalmente, isso gera muita culpa. A quinta dica seria: tenha clareza de suas funções, onde cada um precisa estar ocupando o seu devido lugar. Quando falo aqui em funções, função pai e mãe, função filho. Como estão as suas funções? Estão no lugar certo? Ou seu filho está sendo o seu pai, a sua filha está sendo a sua mãe? Porque quando essas funções invertem, quando vocês saem, né, do devido lugar, há muita desordem, há muitas contendas. A sexta dica, que aqui eu quero trazer como um ponto de atenção, que isso me chocou quando eu ouvi a primeira vez. A grande missão dos pais
é se tornarem desnecessários para os filhos. Filhos crescidos são eternas crianças. São meus meninos, minhas meninas. E aí tudo bem, nada contra. Mas quando eu ouvi essa frase a primeira vez, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com o meu filho? Ter que me tornar desnecessária para o meu filho. Chegar a esse nível e entender que seus filhos se tornaram adultos e são capazes de seguir a própria vida. Né? Maturidade. A 7ª dica seria: filhos não devem nada aos pais, porque a lei do equilíbrio não vigora nessa relação. Pais dão, filhos recebem. Então, essa questão do equilíbrio, ela vai vigorar e ter funcionalidade para que as relações estejam, né, fluindo e em perfeita harmonia somente nas relações conjugais ou, né, relações com terceiros de empresas e etc. Entre pais e filhos não há, né, essa lei do equilíbrio. Pais dão e filhos recebem. Honrar pai e mãe aqui é pegar a vida que você recebeu e que não foi de graça, né? Ela custou muito, e fazer dela um grande sucesso. A gratidão é de graça, mas a vida custou caro para chegar até você, para você viver uma vida de miséria. Pense nisso. A vida custou muito para chegar até onde você está. É hora de repensar, é hora de começar a refletir. A 8ª dica é quando os pais permitem e impulsionam esses filhos para a vida, assim como a águia, os abençoando, esses filhos conseguem seguir com liberdade e com a consciência tranquila. No entanto, quando esses filhos precisam fazer essa ruptura forçadamente, há muita dor, há muito sofrimento, há muitas contendas, e aí cai, né, naquele preconceito de não honra, de não respeito, de julgamentos, de conflitos, né? Passa-se a fazer um curso oposto do que seria o natural para se fazer. E por que isso ocorre? Por causa da necessidade da alma em pertencer. Todos pertencem e não deixarão de pertencer, mesmo que para fazer diferente é preciso uma boa dose de culpa para seguir. A lei do pertencimento, ela diz o seguinte: todos que vêm a um sistema pertencem e ponto. Você não vai deixar de pertencer. Só que muitas das vezes, quando você faz essa ruptura forçadamente, na maioria das vezes é um medo de deixar de pertencer. A culpa ou a inocência sempre andam juntas. E você só será inocente até tomar consciência de quando esses conflitos estão acontecendo, quando a desordem está instalada. Então, até você perceber e tomar consciência, sim, você é inocente. Mas a partir do momento que você toma consciência disso, então você tem uma escolha, uma única escolha. Pertencer sendo inocente ou assumir uma boa dose de culpa. Para fazer um pouquinho diferente. Fazer um pouco diferente não é se arrogar do que você recebeu. Não é menosprezar o que você recebeu, porque o maior dom que você recebeu, a maior dádiva que você recebeu, que todos nós recebemos, é a vida. Né? Suportar a culpa é pegar tudo que você recebeu de bom, principalmente de bom, e aquilo que for totalmente ruim, você acolhe e tenta fazer um pouquinho diferente, dando a tua própria assinatura, dando a tua própria marca, a tua própria assinatura do teu projeto de vida.
E aqui a nona dica é que vocês pais sejam exemplos. Tenham a capacidade de ser exemplos para os teus filhos e gastem tempo de qualidade. Porque muitas das vezes a gente está junto, está do lado. João Lucas agora estava aqui, eu na cama deitado do meu lado. Mas eu não estou com ele porque eu estou com atenção aqui. Então esse tempo de qualidade, ele é primordial, mesmo que seja pouco, é você estar inteira. Você está por completo ali juntamente com o seu filho. E isso te dá autoridade de ser pai e exemplo na condução e na educação e na formação do caráter dos filhos. E a 10ª dica, revele Deus para os seus filhos, para que eles ouçam Deus falar com eles quando eles começarem a ter intimidade com Deus. Eu vou estar com você, assim como eu sempre estive com os teus pais. Essa é a maior dádiva que você pode deixar para os teus filhos, que são os ensinamentos da palavra, que é estar ensinando os princípios, os valores. Então isso é o que eu queria trazer hoje para vocês, né? Se fizer sentido para vocês, se quiserem me chamar no privado para tirar alguma dúvida, estou à disposição. Como eu falei anteriormente, eu vou começar a estar trazendo conteúdos e o meu intuito aqui são, de repente, até para tirar dúvidas, como uns conteúdos de ativação, de autoajuda para vocês, né? Que de repente estiver passando por algumas situações e à medida que eu for conseguindo, eu vou estar aprofundando mais isso. Eu só estou aguardando, né, o certificado chegar para falar mais claramente qual que é a minha proposta. Então é isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Que Deus abençoe o seu lar, que Deus abençoe a tua família. Família é projeto de Deus, nunca se esqueçam disso. E é em nome das famílias que eu venho aqui, né, falar a público, me posicionar, trazendo desses conteúdos. Esses conteúdos, eles são muito profundos, eles fizeram parte, né, da minha formação. Então eu não posso reter isso só comigo, e eu senti o chamado no meu coração de estar passando isso adiante, né? E que Deus te abençoe. Um grande beijo no seu coração. Uma ótima noite. Até breve. Beijo.